Olá, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico de hoje. Nós vamos expor nesta hora o texto de Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de 8 a 11, continuando a nossa série de estudos na passagem de Apocalipse, no livro de Apocalipse. Nós estamos pregando o livro de Apocalipse em nossa igreja aos domingos à noite. Se você ainda não nos visitou, nos visite. Nós ficamos ali na Rua Landulfo Alves, 618D, próximo à rodoviária aqui na cidade de Riachão do Jacuípe. Nós vamos, nesta feita, abrir a palavra de Deus no capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 até o versículo número 11, é quando o Senhor Jesus, ele manda uma carta, à igreja em Esmirna, através de João, quando é escrito lá o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Muito bem, nós vamos pedir a Deus a sua graça, a sua misericórdia para a nossa exposição nesta hora. Pai amado, obrigado a Deus porque o Senhor é bondoso para conosco, nos ajuda, Senhor, na explicação, aplicação, ensino da Tua Palavra, que nós possamos crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos amados, nesta hora nós vamos nos voltar humildemente para este texto da Palavra de Deus, onde a gente olha para a igreja que está aqui, e ela é uma igreja que, humanamente falando, parecia tudo menos uma igreja vitoriosa, menos uma igreja que era vista como uma igreja que de fato era triunfante, era uma igreja que estava para triunfar. Uma vez que você lendo a carta que o Senhor Jesus direciona à igreja em questão, a igreja de Esmirna, ela é uma igreja que aparentemente está derrotada. Ela está sobrecarregada por perseguições imperiais. A hostilidade judaica estava presente. Não apenas o Império Romano perseguia aquela igreja, mas também os patrícios judaicos estavam também perseguindo aqueles crentes que ali se encontravam. Ela viveu aquilo que Calvino chamou de a cruz diária da comunidade dos eleitos. Porém, a carta do Senhor a Esmirna nos lembra: a esperança na ressurreição alimenta a fidelidade no meio da dor, porque o nosso Redentor é soberano sobre o começo, o meio e o fim da história. O que nós vamos estudar nesta passagem da Palavra de Deus para a nossa edificação? Primeiro, quem fala? O Senhor soberano da história, versículo 8. Segundo, o que ele sabe? Ele sabe a realidade por trás daquilo que é aparente, por trás da aparência. O que ele ordena? Ele ordena coragem e fidelidade no fogo da provação. O que ele promete? Ele promete vitória sobre a morte final. Versículo 8. Versículo 11, Então, cada ponto começa com aquilo que a Escritura estabelece. Nós vamos aprofundar a nossa exposição dentro de uma visão teológico-bíblica reformada e conectando as Escrituras com tudo aquilo que nós conhecemos como Palavra de Deus e o objetivo canônico da Palavra. Quando nós olhamos para isso, o nosso tema, o tema que nós vamos desenvolver nesta mensagem de hoje, é um tema muito interessante. Fidelidade até a morte, o Cristo soberano sustenta a sua igreja em meio à perseguição. Repetindo o nosso tema, a fidelidade até a morte, o Cristo soberano sustenta a sua igreja em meio à tribulação, ok? Esse é o tema que nós vamos desenvolver a partir de agora. O que nós podemos aprender a partir desta ideia? Primeiro, quem fala? O Senhor soberano da história.
No versículo 8, nós lemos o seguinte, o que nós lemos? Ele diz assim, o versículo 8 da passagem: ao anjo da igreja de Esmina escreve, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Aqui, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. A expressão primeiro e último na língua grega é ho protos kai eskatos. É um título divino extraído lá de Isaías 44, versículo 6. Se você olhar lá em Isaías capítulo 44, versículo 6, você vai ler exatamente essa ideia, né? essa proposição que Cristo levanta aqui ao declarar a sua soberania sobre a igreja de Esmina. Ele diz aqui no capítulo 44, versículo 6 de Isaías o seguinte: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Então ele usa o título divino, ele aplica a ele mesmo o título divino, dizendo o primeiro e o último, ho protos kai eskatos. Aqui Cristo identifica aqui essa passagem identifica Cristo como o alfa e o ômega do decreto eterno de Deus, né? Tudo que está subordinado ao seu querer, inclusive impérios, prisões e martírios, está debaixo do seu domínio. Então, o primeiro e o último, antes de ser uma declaração meramente fortuita, dita a esmo, é uma declaração, é uma expressão extraída da Escritura Sagrada, extraída diretamente do período e do texto veterotestamentário. Uma outra questão que se destaca aqui é que ele diz assim, o primeiro e o último, diz o texto, né? E que esteve morto e tornou a viver. Egeneto de cross kai exesen. Ou seja, que esteve morto e passou a viver, ou passou a ter vida. Ele não apenas morreu, mas tornou-se morto em toda a realidade da encarnação. Ele é como as primícias que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de números 20 a 22. Ele inaugurou a nova criação. O Senhor ressurreto é a garantia objetiva de nossa ressurreição e do fundamento da nossa perseverança. Qual é a aplicação que nós podemos extrair aqui desses versículos? Primeiro, a doutrina da providência nos liberta do fatalismo, da insegurança. Se o primeiro gentil não reina, a nossa dor seria absurda. Se ele reina, cada lágrima integra o mosaico da glória de Deus. Então, se Cristo ele reina de maneira absoluta, a glória de Deus é enaltecida com a nossa lágrima, com o nosso sofrimento, com o nosso martírio, mas ele continua controlando a nossa história, porque ele é o primeiro e o último. Agora, a pergunta que vem é, o que ele sabe? O que ele sabe sobre esta igreja? Versículo 9 diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ele conhece a realidade por trás da aparência. A igreja, ela parecia ser uma igreja firme e forte, mas é uma igreja que estava em tribulações, em provações. Veja, eu sei das tuas obras, da tribulação e da pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O que nós temos aqui nesse texto, igreja? Nós temos o seguinte: eu sei. Aqui o ministério compassivo do mediador é claro. Ele sabe. O verbo oi daqui comunica esse conhecimento que Cristo tem de nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, conforme Hebreus capítulo 4, versículos de 14 a 16. Ele conhece a nós. E ele partilha a experimentada miséria do seu corpo militante. Ele conhece a nossa luta, ele conhece os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, tanto quanto comunidade, tanto quanto como indivíduos. Cristo, ele conhece o nosso problema, ele conhece a nossa dificuldade na sua magnitude, na sua grandeza, na sua profundidade. Ele também diz que ele conhece a tribulação e a pobreza que nós vivenciamos.
A palavra tlepsis e pitoqueia são duas palavras que aparecem aqui. A palavra tlepsis é tribulação, pitoqueia é a palavra para pobreza. Os crentes, por serem crentes, por se declararem crentes no primeiro século, eles sofriam a pobreza, né? Eles perdiam os bens, sofriam expoliação do Estado, havia boicotes e confisco, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 34. Contudo, a despeito desse sofrimento que eles tinham, a união com Cristo fazia eles ricos, como diz 2 Coríntios 8, 9. Nós somos ricos porque temos a nossa união com o Senhor, a nossa união com o Redentor, a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. A teologia da cruz de Lutero, por si só, chama-nos a avaliar a riqueza e não pelo visível, mas pelo pacto da graça. É no pacto da graça que nós encontramos a graça do Senhor em nos sustentar a verdadeira riqueza que é apresentada nesse texto. Então, a pobreza profunda que aqueles crentes tinham era sinal de que eles estavam sendo perseguidos por amarem o Senhor. Isso revelava a profunda riqueza que ele tinha do ponto de vista bíblico da passagem. Mas também há um outro detalhe aqui, né? É nos dito no texto que ele conhece não apenas a nossa tribulação e a nossa pobreza, mas ele conhece a famosa sinagoga de Satanás, que aparece no texto, no versículo 9, né? A tua pobreza e a blasfêmia dos que se a si mesmos declaram judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. O Senhor rebate a ilusão de que judaísmo incrédulo seja religião válida a parte de Cristo. Lá em João capítulo 5, versículo 46, é claramente isso destacável. O verdadeiro Israel é definido espiritualmente, como nós aprendemos em toda a Escritura. Romanos 2, de 28 a 29 e Gálatas capítulo 3, versículo de 7 a 9. Aqui, de maneira muito clara, ecoa a famosa doutrina da igreja e uma mesma comunidade da aliança antes e depois da vinda de Cristo, unificada na fé messiânica. Aqui ele lembra agora, ele diz assim, olha, eu também sei da blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes são sinagogas de Satanás, porque esses judeus denunciavam os crentes, levavam os crentes às prisões, confiscavam os bens dos crentes. Lembra lá, os crentes eram os primeiros, eram judeus que haviam se convertido à fé cristã e por terem abraçado a fé cristã eram alvos de perseguição. Eram alvos de travamento de batalhas judiciais para adquirir, para terem, para roubarem, por assim dizer, os bens dos que são cristãos, né? Expoliar-lhes os bens. E aí eles blasfemavam do bom nome que eles haviam professado, que é o nome de Cristo, mas ao mesmo tempo esses judeus, de maneira muito terrível, né? Esses judeus, de maneira muito terrível, o que é que eles faziam? Eles demandavam, por assim dizer, dizerem assim, nós somos a sinagoga de Deus, nós somos de fato a glória do Senhor, nós somos a igreja do Senhor diante de tanta situação. Então, esse é um ponto que a gente tem dentro da passagem bíblica, né? E aí o Senhor Jesus diz, eles não são igreja de Deus, antes eles são sinagoga de Satanás, né? Sinagoga de Satanás, descrevendo assim a maldade, o pecado e a miserabilidade daquela nação que agora estava perseguindo a igreja, perseguindo os crentes de maneira notória. Muito bem, seguindo aqui a nossa sequência, né? Então, o que a gente tem aqui, igreja? Deixa eu colocar aqui. Nós temos aqui a aplicação. Qual a aplicação nós temos aqui nesse texto? O povo de Deus não é reconhecido por pedigree étnico ou poder político, mas pela circuncisão do coração, pela regeneração, pela transformação de vidas. Um crente é reconhecido pelo comportamento cristão que ele expressa, a fé que ele tem em Cristo. Portanto, não nos abalam os rótulos depreciativos, né? Então, nós temos exatamente isso aqui. Esse é o ponto muito crucial que a gente tem
no texto sagrado, ok? Agora, em terceiro lugar, o que ele ordena? Coragem e fidelidade no fogo da provação. Versículo 10 diz isso, né? Nada temas das coisas que hás de padecer. Tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou como diz a nossa tradução, não temas as coisas que tens de que sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para seres dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nada temas. Aqui é um imperativo que aparece no texto sagrado, e Cristo, ele não sugere, mas comanda cessar o pânico, cessar o medo. O medo é vencido quando o coração é reorientado para a majestade de Deus. Deus, o ser majestoso, ele é aquele que está acima de todas as coisas. Um outro detalhe que você tem aqui é exatamente a tribulação de 10 dias. É o limite divino da tribulação. Deus limita a aprovação do seu povo. Como em Daniel capítulo 1, versículos de 12 a 15, o número simboliza a prova curta, comparada à era vindoura. A perseguição está presa na corrente da soberania de Deus. Um outro detalhe que ele coloca é ser fiel até a morte. A perseverança dos santos é destacada aqui, né? O presente do imperativo gnou, né, sugere o processo contínuo. Perseverar não é uma autoprodução, não é algo que eu me preservo, mas é fruto da aliança de Deus. Eles perseverarão porque Deus persevera neles. Isso é importante a gente colocar na nossa mente. E qual é o prêmio que eles têm? Não é um prêmio no sentido de recompensa por sua perseverança, mas a coroa da vida, Stéphanos tes zoes na língua grega. Não é a coroa civil, a chamada diadema, né? Mas de atleta, né? Não é coroa civil, mas de atleta. A vida eterna não é um prêmio por seu desempenho. Você não conquista a vida eterna pelo seu próprio esforço, mas é o reconhecimento do triunfo de Cristo que é manifestado em nós. Cristo conquistou tudo o que nós precisamos na cruz do Calvário, e tudo o que nós precisamos está presente nesta verdade. Então, é exatamente isso que nós temos dentro da fé cristã, da tradição cristã, da base cristã, do evangelho que nós sustentamos como Igreja de Cristo Jesus. Então, eu tenho aqui na minha base de compreensão de que a Escritura, ela nos ensina essa luta contra o mal. Isso é um ponto. A aplicação desse texto. Somos chamados a usar os meios de graça, palavra, sacramentos e oração. Nós cremos que há 3 meios de graça: a palavra, a leitura dela, a segunda, a pregação da palavra, né? E os sacramentos, batismo e ceia do Senhor e a oração. São canais pelos quais Deus preserva a fé. A instrução catéquica e a disciplina eclesiástica são ferramentas para cultivar a fidelidade pública em face de prisões, né, e de redes sociais hostis. Veja, quando nós decidimos seguir o Evangelho de Cristo, aquilo que o mundo nos oferece deve ser rejeitado. E eu devo me manter firme na palavra do Senhor, porque é exatamente isso que o mundo tenta fazer: nos tirar longe da presença, do cuidado, do amor e da bondade do Senhor. O que ele promete, e aí é interessante, veja o versículo 11: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui é interessante porque ele coloca isso, né? Ao que vencer. A palavra grega aqui, honikon, né? O vencedor é um ato contínuo. O que está vencendo, né? Ele não vê o ato da perseguição da igreja, do sofrimento da igreja, como um ato de derrota da igreja, né? Ele não vê a igreja ser perseguida, ser mutilada, ser maltratada como uma ideia de derrota para a igreja. Eu sei que nos tempos de hoje existem várias correntes escatológicas que têm lidado com a derrota, com o derrotismo, né? Você vai ter perspectivas escatológicas que trabalham em função de uma derrota espiritual da igreja e tudo mais, e vê o avanço de falsas religiões, de falsas doutrinas, como sendo a derrota da igreja, e que Cristo, quando voltar, ele vai eliminar tudo isso.
Porém, o Senhor Jesus diz, ao que está vencendo, ou o vencedor, né? O que está vencendo. Aqui vencer é sinônimo de crer e perseverar no texto. Participamos aqui da vitória de Cristo pela regeneração, que é a primeira ressurreição no entendimento de alguns. Então, essa ação ela é muito clara dentro da Escritura Sagrada. Segundo, a segunda morte. Aqui, quando diz sobre ele não pesa a segunda morte, o juízo eterno sobre os ímpios. O enfático, o e men exclui qualquer possibilidade de dano para os eleitos de Deus. É quando, mais uma vez, a doutrina da segurança dos crentes, conforme o apóstolo Paulo ensinou lá em Romanos, capítulo 8, versículos de 29 a 39. Chegamos aqui na aplicação. Qual a aplicação a gente tem disso aqui? A morte física, ela torna-se a abençoada transição. Como Paulo disse, que morrer é lucro, Filipenses 1, 21. Essa esperança remove a chantagem do mundo. Fosse ela o Coliseu, fosse o paredão soviético, fosse o cancelamento digital. A chantagem do mundo é: você não pregue, não ensine, não fale estas coisas, porque eu vou calar você, eu vou silenciar você, eu vou destruir você, eu vou fazer alguma coisa contra você. E a Escritura, de maneira única e singular, nos revela, nos dá de maneira muito clara o padrão que nós devemos seguir. O que nós podemos aprender aqui desse texto e aplicar à nossa vida como pessoas crentes que temem ao Senhor? Primeiro, Cristo é soberano. Nossa teologia da dor repousa na certeza do decreto eterno de Deus. Deus decretou todas as coisas, inclusive a dor que nós sofremos, o sofrimento, a lágrima, a morte, as coisas que virão e que nós enfrentamos, de fato, nós sofreremos esses problemas. Segundo, Cristo conhece, sim, as nossas feridas não são invisíveis ao sumo sacerdote compassivo. Aquela mágoa, aquela dor, aquele ressentimento, aquele problema de saúde, o Senhor conhece. E por Ele conhecer as nossas dores da nossa vida física e da nossa alma, Ele se compadece de nós. Cristo também ordena a fidelidade. Ele nutre essa fidelidade por meio dos meios de graça que Ele nos dá. Então, o seu papel é ir à igreja, ouvir a palavra, ouvir o evangelho, ouvir a graça de Deus, crescer com a palavra do Senhor. Quarto, Cristo promete a vida. A certeza da primeira ressurreição garante a imunidade à segunda morte. O fato de eu já estar com Cristo, reinando com Ele soberanamente, é sinal de que Ele cuida de mim. Agora, lembre-se do seguinte: toda aprovação tem 10 dias. O rugido da sinagoga de Satanás passará. A coroa da vida permanecerá. Portanto, os irmãos, sede fiéis até a morte, porque em Cristo já sois ricos, já ressuscitastes, e vos aguarda o aplauso do primeiro e do último, do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Nós nos vemos na nossa próxima exposição da Palavra de Deus.